Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo a Cristo, Rei do Universo, que Ele nos ajude, com o auxílio do Espírito Santo, a compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nesta festa solene de hoje, de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a Igreja convida-nos, pela palavra que acabamos de ouvir, a nos colocar diante dele, que se apresenta para nós
na primeira leitura, no Salmo, como o pastor que cuida, que zela da nossa vida. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele é o novo Adão que redime tudo e submete todas as coisas a Deus, entrega tudo ao Pai. É Ele o Rei do Universo, que tem a função de redimir a criação inteira e devolver tudo restaurado ao Pai. Essa é a teologia, ou o ensinamento, a mensagem central da festa de hoje. Como é que Cristo submete todas as coisas a Ele? O mais curioso e quase estranho é que Ele faz isso contando com a nossa colaboração e participação. Ele seguramente tem autoridade, poder e força para fazê-lo de forma absolutamente sem nós, mas quis o Senhor contar conosco. Com essa festa de hoje, solene, nós também encerramos hoje a leitura do Evangelho de Mateus. Domingo que vem, já primeiro domingo do Advento, nós vamos iniciar a leitura de um outro Evangelho, Marcos, e vamos ficar até novembro, final de novembro do ano que vem, lendo o Evangelho de Marcos. Na verdade, o meu sonho de pregador era que hoje a gente pudesse fazer uma espécie de grande partilha de tudo que nós escutamos ao longo de um ano. Eu rezava essa semana e ontem recordava tudo que nós conversamos, meditamos, rezamos ao longo desse ano, e eu retomava em minha mente, a partir do Evangelho de Mateus, quais são as características mais fortes que o evangelista Mateus dá para Jesus. Como é que Mateus descreve Jesus? Quais são as características, assim, os traços mais fortes que o evangelista Mateus evidencia de Jesus? E é claro, também nós como discípulas do Senhor, quais são as características do discípulo e da discípula. E fiquei longo tempo recordando o ano todo as pregações, as orações com os textos, e agora na proclamação do Evangelho vem uma boa resposta. Tomem comigo o Evangelho, número 9 do seu folheto, Mateus 25, 31 a 46. Eu já disse várias vezes, mas é bom, porque é a repetição que faz a gente memorizar o conteúdo da fé. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, nós estamos no capítulo 25. Os capítulos 26, 27 e 28 são os relatos da paixão, morte e ressurreição dele. Aqui é praticamente o último grande ensino, a última conversa de Jesus com os apóstolos, falando que ele vai embora e que vai voltar e vai estabelecer um grande e definitivo julgamento. E nesse grande e definitivo julgamento, Jesus apresenta, ou o evangelista Mateus apresenta Jesus com uma tinta bem realçada as características dele e as características do discípulo, quer dizer, da igreja. Vamos ver? Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, leiam comigo, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Curioso que ele virá em sua glória, acompanhado de todos os anjos, e ele assentará em seu trono glorioso.
Essa é uma descrição da poesia, da mensagem da teologia. Deus com um trono aqui no meio da gente, um trono aqui. Na verdade, esse trono já está aqui no meio nosso, e ele já está no meio nosso. Vejamos, versículo 32: todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Volte lá. Ele se assentará em seu trono, o quê? Glorioso. Em seu trono? Glorioso. Glorioso. Portanto, não é um trono carregado com as características do pecado, da fraqueza, das realidades terríveis da vida e desse mundo, não. Esse julgamento que Cristo estabelecerá será um julgamento já sem nenhuma sombra de dúvida da autoridade dele. O trono é glorioso porque a autoridade dele é definitivamente a autoridade constituída pelo Pai, que depois de oferecer sua vida na cruz, foi sepultado, ressuscitou. O Pai o ressuscitou e o constituiu juiz. Esse trono glorioso revela que ele tem a ciência, o governo na mão, o senhorio sobre suas mãos, e constitui essa autoridade gloriosa, esse trono glorioso, constitui um discernimento límpido, sem nenhuma variante, diante de todos os povos da terra, separar as pessoas diante do trono dele, do jeito que um pastor separa cabrito de ovelha. O temperamento de cabrito, crianças, é bem diferente do temperamento de ovelha. O cabrito, as cabras, elas são muito mais espertas do que as ovelhas, e são também mais agressivas por temperamento. São muito mais o instinto de sobrevivência do cabrito é muito mais violento. Sobe cerca, telhado, grade, árvore, sobe espinheiro. O temperamento da ovelha, dos carneirinhos, é um temperamento bem mais dócil, mais manso. Ele come o que é possível e não tem a peraltice dos cabritos. Tem uma distinção aí, e a gente precisaria se ocupar um pouco mais diante de cabrito e ovelha, para observar o comportamento, para saber em que grupo nós estamos nesse juízo. O que é certo é que ele vai separar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Qual é o símbolo disso? O símbolo disso é a coisa mais simples do mundo. Isso aqui está na ciência da mesa, da etiqueta, o que a gente aprendia antigamente dos códigos de boas maneiras. Na etiqueta clássica, você nunca entrega uma coisa para a pessoa com a mão esquerda, não é? É sinal de fineza, de educação, entregar com a mão direita, porque a mão direita você tem mais habilidade, você faz os gestos com mais civilidade, com mais polidez, então você entrega de forma mais educada. Mas aqui já tem uma característica: separando as ovelhas à sua direita, ele já se apresenta como aquele que vai servir as ovelhas. Vamos ver? Versículo 34. Por que ele separa as ovelhas à direita? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, todo mundo, bem bonito: vinde, benditos de meu Pai,
recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Então, Deus, o Pai, preparou um reino como herança. Desde a criação do mundo, Ele preparou um reino destinado para os benditos dele, aquele que para Ele, para o Pai, é bendito. Algumas perguntas bem desconfortáveis e desagradáveis da gente ouvir hoje. Eu posso me considerar um bendito do Divino Pai Eterno, a quem foi destinado o reino que Ele preparou desde a fundação do mundo? Eu estou no grupo dos benditos do Divino Pai Eterno, destinado a receber como herança um reino que Ele preparou desde a criação do mundo? Essa é a pergunta. E Ele vai responder. Versículo 35. Pois eu estava com fome, e me destes de comer, estava com sede, e me destes de beber, eu era estrangeiro, e me recebestes em casa, eu estava nu, e me vestistes, eu estava doente, e cuidastes de mim, estava na prisão. e fostes me visitar. Daqui um pouco a gente volta a essas 6 coisas. Então os justos lhe perguntarão: olha que já recebeu o título de ovelhas, benditos e agora de justos. Vejamos as características da ovelha, dos discípulos de Jesus. Terminando a leitura do Evangelho de Mateus, fica claro quem é Jesus e quem somos nós. Nós somos chamados por Ele a sermos benditos do Divino Pai Eterno, a sermos ovelhas, a sermos colocados à direita dEle, a receber a herança. Somos chamados de... Ele quer que nós sejamos chamados de justos, não é? Então os justos lhe perguntarão. Observe que os justos são justos, mas também têm dúvidas. Vamos ver? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Versículo 40. Então o rei lhes responderá. Brada toda a igreja. Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Outra característica dos que são de Cristo: menores, são pequeninos. Daqui um pouco vai repetir lá à frente. Irmã, irmão, vamos fazer um exercício aqui. Todo mundo se lembra daquele evangelho, do primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 2, das bodas de Caná? Lembra? Quantos talhas tinha na porta da casa? 6, não era? E a gente já falou muitas vezes do significado dessas 6 talhas. Elas tinham uma destinação, especificamente era água, para ao longo da semana, cada dia da semana, a família cumprir banhos rituais, para não entrar dentro da casa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sem purificar-se. Sendo que no dia do Senhor, no sábado, era um dia tão santo, tão santo, tão santo, que a gente estava tão por conta dele, que não tinha nem o banho ritual, que era o dia sagrado por excelência. Jesus vai num casamento naquela casa, chega lá, faltou o quê? Vinho. E Nossa Senhora avisa, fala para Jesus que acabou, eles não têm mais vinho. Jesus fala: minha hora não chegou. Depois ela diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E ele imediatamente fala: enchei as talhas d'água. Eles encheram até a boca,
cada uma cabia 100 litros, e depois pediu que levasse ao mestre Sala. Eu falei agora mesmo à direita, porque é o lado que o servo é a etiqueta de mesa, não é? Do lado que o garçom ou a mãe ou um filho educado serve o pai, à direita. Queria que a gente fizesse um tipo de esforço de meditação da palavra agora, imaginando uma casa com 6 potes, onde não podem faltar 6 coisas fundamentais. Pega o versículo 35 comigo. Estive com fome e me destes de comer, com sede me destes, de beber, estrangeiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, estava doente e cuidastes de mim, estava na prisão. e fostes me visitar. 6 coisas que na doutrina bíblica, para o povo da Bíblia, 6 coisas que são as mais importantes para uma pessoa e para uma família se sustentar: a comida, a bebida, a casa, a veste, a saúde e a liberdade. Bonito, né? São os 6 potes mais importantes que a gente tem que pedir hoje ao Senhor, que não falte para nós, mas que não falte para ninguém no mundo. Porque Deus, ao criar o mundo, a grande herança que Deus predestinou a cada um que Ele criou fez um mundo tão cheio de fartura e de abundância, com tanta beleza, que nós depois estragamos essa criação com o pecado, e nós estragamos exatamente fazendo com que uns têm comida demais e até joga fora, outros não têm comida. Uns desperdiçam água e poluem rios, e outros nem água têm. Uns têm casa para alugar e ser especulador de muitos imóveis de aluguel, cobrando preço caríssimo de aluguel, outros nem casa têm. Uns têm roupa estourando porta de armário, desperdiçando, e outros nem roupa têm. Outros têm uma saúde boa e estraga essa saúde comendo demais, bebendo demais, não respeitando o corpo, não descansando, não cultivando hábitos saudáveis. Tem até o exagero de poder estragar a saúde, e outros lutam anos e anos e anos para um tratamentozinho básico de remédios básicos de saúde. Uns pegam a liberdade de ter uma vida cheia de fecundidade para viver, e essa vida é estragada numa liberdade desrespeitosa e desenfreada, que arrebenta com a própria vida e ainda estraga a vida dos outros. Então, essas 6 características é que nós precisamos desdobrar sobre elas. O reinado onde Jesus é o Senhor é um reinado que não cabe. Quando nós dizemos que nós professamos a fé em Jesus, que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, significa que nós não podemos aceitar uma realidade no mundo onde exista gente que não tenha o que comer, o que beber, não tenha onde morar, não tenha roupa, não tenha saúde, não tenha liberdade. E aqui vai dar muito pano para manga para nós, muito. Como é que o Espírito Santo põe a igreja no mundo inteiro hoje celebrando essa festa de Cristo Rei, proclamando nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, exatamente Cristo Rei do Universo sentado no trono glorioso, dizendo: olha, eu estive no meio de vocês, e vocês não me proclamaram Senhor e Rei diante
de uma pessoa com fome, com sede, sem casa, sem roupa, sem saúde e sem liberdade. Como lidar? Como administrar nossa fé frente a essa provocação de Jesus? Vai ficar mais claro agora que ele vai conversar com os cabritos. Vamos lá? Se você se sentir no grupo dos cabritos, ainda é tempo de virar carneiro. Porque o juízo do Senhor é um juízo para ser um juízo final, no julgamento definitivo. Tem muitos julgamentos ao longo do caminho em que ele dá para a gente a possibilidade de mudar o temperamento de cabrito e no sangue dele e na palavra dele converter-nos em temperamento de ovelhas, de carneiro. Vamos ver? Tome lá comigo. Versículo 41. Todo mundo. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Brada. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. A introdução é dura, não é? O rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Olha os títulos diferentes das ovelhas. Ide para o fogo eterno. Lá em cima, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Afastai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Versículo 42. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, brada: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Aqui tem uma expressão nova: e não te servimos. Continua. Então o rei lhes responderá. Brada: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Um outro título que ele dá para a turma dos herdeiros, que ele repete: os justos. A igreja, o cristão no mundo, ele tem que ser justo. Essa é a definição mais que encerra a conversa de Jesus com os apóstolos. É a despedida de Jesus antes da sua morte, dizendo: eu espero que indo embora, morrendo, ressuscitando e voltando para a direita do Pai, eu espero que vocês nesse mundo sejam justos. E ser justo para Jesus significa garantir que onde existe alguém passando fome, sede, sem moradia, sem roupa, sem saúde e sem liberdade, nós nos ocupemos com esse alguém. Agora, eu já disse aqui em outras pregações, é muito delicado esse tema nos dias de hoje, porque a opinião que nós temos hoje desses pequeninos, lá atrás ele chamou de os menores dos meus irmãos, aqui ele fala, todas as vezes que ele fizesse isso a um desses pequeninos, não é? Menores e pequeninos. Hoje nós temos muita dificuldade em identificar quem são os menores e quem são os pequeninos. Já falei em outras ocasiões e repito: a sociedade de hoje deu conta de tirar da gente até aquela segurança que a gente tinha antigamente de quem é que precisava da gente. Hoje a gente tem dificuldade de entender quem de fato precisa, não tem? Todas as vezes já falei isso, mas hoje é dia da gente prestar conta de novo. É minha responsabilidade na paróquia
prestar contas a vocês sobre isso. Todas as vezes que aparece alguém pedindo ajuda aqui na paróquia, a primeira coisa que eu pergunto é: onde é que você mora? Eu digo: vá na secretaria ou chama alguém dos irmãos que ajudam e falo: anota o endereço que eu vou pedir alguém para visitar. Na maioria das vezes, de cada 10 que vem pedir, quando eu peço o endereço, a pessoa já refuga, já assusta. Ela já sabe que o esquema dela não vai vingar, mas dá o endereço. De cada 10 pessoas que a gente pega o endereço, 2, no máximo 2 de cada 10 precisam. E nem sempre precisam do que estão pedindo. Eu sempre digo para os que vêm pedir, eu falo: olha, uma coisa é dar a você o que você diz estar precisando, outra coisa é dar a você o que nos é possível te dar. Se tem uma coisa perversa que o mundo consumista, que o mundo do dinheiro, que o mundo do poder, da ganância e da ambição, dessa realidade selvagem, da ganância selvagem, do capitalismo selvagem, se tem uma coisa que o capitalismo selvagem deu conta de tirar, foi a riqueza única que os pobres tinham. Eu repito isso muito em pregação, vocês já ouviram, desculpe ser repetitivo em alguns temas. Nós mais velhos somos daquele tempo em que nossos tios, nossos parentes falavam: a gente é pobre, mas a gente é honesto. Não é? Hoje, a primeira coisa que vem na mente da gente é se a pessoa que está pedindo é honesta. A Conceição, que trabalha como assistente social na prefeitura, nossa ministra da Eucaristia, colabora na prefeitura há muito tempo, tem uma visão crítica da fé e da situação política. Ela, com a Marli, coordenam uma pastoral específica aqui na paróquia, que é aquele grupo que eu sempre digo, peço aqui nas missas: se você conhece alguém que está sofrendo, independente da idade, da religião, do que for, mas fica sabendo de alguém que está sofrendo, sobretudo sofrendo com um abandono e com solidão, deixa o endereço que elas vão. E elas têm visitado muita gente na paróquia. E ela sempre diz com a Marli: padre, uma coisa é o que a pessoa pede da gente. Às vezes ela pede uma ajuda nossa, porque na verdade ela está querendo mais atenção do que aquilo que ela está pedindo. E a parte mais difícil, às vezes, é exatamente dar a atenção. O Papa Francisco tem chamado de o novo tipo de pobreza da sociedade de hoje, as novas pobrezas, as novas realidades de exclusões. Se Jesus estivesse falando isso aqui hoje, seguramente ele daria outras características, porque dos que têm ajudado aqui na paróquia visitando os pobres, e nós temos a lista dos pobres que são assistidos, e sempre estou recomendando e pedindo socorro para alguém ir visitar, eu sempre digo: põe a coisa no carro, não entra na casa levando a ajuda, deixa o carro lá fora, deixa as coisas lá no carro, entra, faça uma visita e conviva primeiro com a família, sinta o ambiente primeiro, perceba, olhe se tem brinquedo jogado no quintal, se tem comida desperdiçada, olhe na cozinha, olhe na pia, olhe se tem roupa jogada para tudo quanto é canto, não é? Antes de ajudar, veja primeiro a situação, porque pode ser que ela esteja pedindo comida, mas ela esteja precisando muito mais do que uma cesta básica. E para a gente é simplesmente cômodo dizer assim: não, é preguiçoso, vagabundo, é picareta, foi corrompido, está pedindo, mas não precisa. E a gente sempre conversa com os que ajudam na paróquia nessa parte. Eu pergunto: olha, não fique
julgando porque ela pediu uma coisa e não precisa não. Converse com ela e ganhe o coração dela e descubra de qual é a miséria verdadeira que ela passa. E vamos, como cristãos, nós não podemos dizer que não temos para ela uma resposta de salvação e de esperança. Não podemos. Ela pode ser a criatura mais suja, mais nojenta, mais picareta, mais corrompida, mais carcomida por tudo quanto é coisa. Mas nós temos que nos perguntar como cristã e cristão, que resposta de vida e de salvação a gente tem para essa pessoa? Ainda que seja dizer para ela, como muitas vezes acontece, nós vamos te ajudar, nós vamos providenciar uma cesta básica para você 6 meses, e vamos acompanhar você 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, mas em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, você tem que sair dessa situação de dependência de nós. Você tem que emancipar a sua vida, você tem que ter autonomia, você tem que crescer, você tem que, daqui 1 ano, 2 anos, você tem que ser alguém que tem condições de ajudar outros que não tem nem a saúde que você tem, nem o barraquinho que você tem, porque tem gente pior que você. Então, esse é o caminho mais custoso e difícil. Ajudar a pessoa a perceber que ela realmente precisa de ajuda, e que além da ajuda que ela pede, ela precisa de uma ajuda mais fecunda, ela precisa de uma ajuda de salvação. Porque o sofrimento vai fazendo a gente fechar-se na gente mesmo, e a gente começa a enxergar só a dor da gente, a gente não enxerga mais nada. Jesus diz que a fartura também fecha a gente na gente, não fecha? 2 coisas que fecham a gente: o sofrimento vai fazendo a gente recuar, mas também a fartura vai fazendo a gente recuar, dizendo, não, se eu tenho é porque eu batalhei, me organizei, disciplinei. Quantas vezes eu dou o endereço para alguma família aqui e visitar alguma família de necessitados, e as pessoas vêm conversar comigo chorando, dizendo, padre, a pessoa não precisa do que ela pediu, mas a situação, ela pediu comida, mas a situação é tão degradante, padre, é muito mais grave. Dar a cesta básica era a coisa mais simples e mais fácil para nós. Quantas vezes já escutei isso, né? Dar a cesta básica, levar comida, é um atalho mais rápido, inclusive fácil para desocupar a consciência e desocupar de um pedinte. Mas Cristo, no juízo final, Ele vai sentar no trono glorioso e perguntar a mim e a você, como é que você enxergou e ajudou quem precisou de você? Essa pergunta no dia do julgamento, aí você fala assim, mas como fica que a obra não salva a gente? Não é isso? O que salva é a fé e não a obra. O grande confronto da doutrina protestante com a doutrina católica. O que salva é a fé ou é a obra? É a fé que salva, mas uma fé sem obra ela é morta. É a fé em Cristo Jesus que salva, é a graça de Cristo que salva. Mas o sinal de que você está na graça, de que você é uma pessoa de Cristo, é se você é homem e mulher da obra da caridade e da misericórdia. Hoje, nós não podemos ficar sem perguntar quais são as novas realidades de sofrimento e de miséria que nós podemos acrescentar nessa lista que Jesus faz aqui no Evangelho. Quais são as novas realidades de pobreza e de miséria? Cristo é alguém que enxerga todo mundo. Pegue comigo a primeira leitura do profeta Ezequiel. É tão bonito esse texto. Ele é Senhor, Ele enxerga todo mundo. Não fica ninguém que escapa ao olhar misericordioso de Cristo. Profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 seguintes: assim diz o Senhor Deus, vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas.
Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvem e escuridão. Então, a nuvem, a escuridão na vida da gente e dispersa. Os sofrimentos e as tribulações fazem a gente perder o rumo, mas o Senhor não nos perde. Versículo 15, leia. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Leia. E fazê-las repousar. Oráculo, Senhor Deus. Leia. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Nós que estamos com um pouquinho de peso a mais, porque estamos comendo demais, para nós também o Senhor cuida, né? Nós gordinhos também temos cuidado dele. Eu vou vigiar a ovelha gorda e forte. Não come mais não. Vigia, não é? Não come isso não. Cuida da sua saúde. Nós gordinhos, o Senhor fica vigiando a gente sempre através de alguém. E a gente não gosta que alguém fale para nós: não come isso não, isso não faz bem para a sua saúde. Nós somos um pouquinho gordinhos, ou muito gordos, nós não gostamos de alguém vigiando a gente. Mas a palavra diz, de Deus, o próprio Deus diz: eu mesmo vou vigiar a ovelha gorda e forte, porque ama. Um filho não fala para a mãe: mãe, não come isso não, mãe, não bebe isso não, pai, não faz isso mais por você que você estraga a sua saúde. O filho não faz isso por maldade, fala isso sofrendo e diz por amor ao pai e à mãe, não é não? Uma mãe não fala isso por não amar o filho. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente. Tão bonita essa delicadeza de Deus. Hoje também, irmã e irmão, se você experimenta e sente-se no grupo dessa ovelha gorda e forte, sinta e experimente o Senhor amando você e cuidando de você, vigiando para que não te falte comida, bebida, roupa, casa, saúde, liberdade. Mas enxerguemos a realidade de quem precisa da gente. Proclamar Cristo Rei do universo é proclamar Cristo presente na vida de quem está sofrendo. Irmã, irmão, na Bíblia e para o povo da Bíblia, e nos povos e culturas de todo canto da terra, estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber. Volta lá o Evangelho. Era estrangeiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, estava doente e cuidastes de mim, estava na prisão e fostes me visitar. Na Bíblia, para uma área que estuda o comportamento humano, a antropologia, a comida é símbolo do quê? Da fraternidade. Então, estive com fome e me deste de comer, pode ser substituído também a fraternidade, a alegria de comer. Você nunca senta com um estranho para comer alguma coisa, não é? Comer com alguém é gesto de Cristo na última ceia, tomar uma refeição com quem caminhou com Ele 3 anos. A comida é símbolo da fraternidade. A bebida, como nas bodas de Caná, é símbolo da alegria, do afeto, do amor. Então Jesus não está reivindicando somente que haja muita comida até para ser jogada fora, mas Jesus está reivindicando que haja fraternidade, que haja alegria. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. A casa é o lugar dos vínculos mais estreitos e fortes. Jesus está reivindicando que não haja ninguém sem vínculos estreitos e fortes, que a gente crie vínculos sólidos uns com os outros. E nós não temos mais vínculos. Em tempos de telefone e de internet e de WhatsApp, a gente não cultiva mais vínculo, não é?
nós não temos mais vínculos. Então quando fala, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, olha, faça da sua vida, faça das suas refeições momento extraordinário de fraternidade. Faça de um copo d'água bebida um momento de alegria e de comunhão com as pessoas. Faça da sua casa um lugar de construção de vínculos fecundos. Eu estava nu e me vestistes. Roupa na Bíblia é símbolo, sabe do quê? Da dignidade. Uma pessoa, quando dela é tirada a roupa, como tiraram de Jesus, lembra? Significa vamos arrancar a dignidade da pessoa, vamos expor a pessoa e humilhá-la. Veste não é só símbolo da grife, da etiqueta que a gente usa, mas para o povo da Bíblia a veste é símbolo da dignidade humana. O que Jesus está reivindicando é mais do que realidade material, comida, bebida, casa. Ele está reivindicando fraternidade, alegria, vínculos sólidos, roupa, dignidade. Estive doente, cuidastes de mim. Cuidado, tem coisa mais gostosa na vida do que ser cuidado. Tem coisa mais gostosa do que sentir-se cuidado por alguém. Cuidastes de mim. Hoje a gente não pode mais e acha que não tem mais condições de cuidar uns dos outros. Filho que diz que ama o pai e a mãe, mas que não diz assim: mãe, hoje eu vim para cá porque eu vou ficar o dia inteirinho com a senhora, quero fazer uma faxina na sua casa e deixar tudo limpinho para a senhora. Que dia que uma mãe escuta um filho falar isso? Ah, você fala, que bom, que lindo, um menininho aqui falando que ele faz isso. Mas que filho fala para os netos: sábado que vem, o nosso passeio ir lá para a casa da vovó, nós vamos ajudar a vovô fazer uma faxina no quintal, limpar a casa dele e dela. Isso é cuidado. Nós não cultivamos mais isso. A gente prefere dizer assim: mãe, arruma alguém aí, eu até pago, não é? Eu até pago, mas eu ir lá, terminar o almoço na casa da avó no domingo e dizer: moçada, vamos fazer um mutirão e deixar tudo limpo, seco e guardado no armário, a casa da vovó limpinha, impecável, do jeito que ela preparou para receber a gente. Isso existe? Isso existe hoje em dia? Isso também faz parte do julgamento. Agora, eu vou dizer uma coisa muito dolorida que eu vivi essa semana. Eu tive que visitar uma família ali perto da escola das irmãs na hora de mudança de turno. E no mesmo horário tive que atravessar para cá e visitar uma outra pessoa na escola estadual lá embaixo, na hora de mudança de turno. Eu fiquei assustado em ver o desrespeito dos pais no trânsito na hora de pegar menino e de deixar menino na escola. Eu fiquei tão assustado de ver a confusão de carro na porta dessas escolas, da escola pública e da escola das irmãs, porque eu pensei: essas irmãs se matam para educar, mas o que vai ficar mais forte na cabeça da criança é que todos os dias, para me trazer e me pegar, o meu pai e a minha mãe só enxergava o pedacinho deles e que tinha que me pegar e lasque o resto. Você pode fazer o que for na sala de aula, mas esse ato infracional do pai e da mãe é que vai consolidar como regra ética na vida dos meninos. Vou dizer para vocês, eu fui para casa numa angústia, e eu demorei, naquele dia nem almocei, porque eu fiquei numa angústia, pensando o trabalho dos educadores na sala de aula, o trabalho dos educadores na disciplina, e os pais naquela vergonhosa situação. Isso existe, não?
É só eu, o meu mundo, o meu carro que existe. Mais nada. Pode trazer santo e anjo do céu para dar aula para esses meninos, que eles vão ter dentro de casa um pai e uma mãe que estraga a eles. Pai e mãe que estraga menino todos os dias e ainda com raiva. Eu parei o carro e fiquei observando a cara de raiva dos pais e ainda xingando o que está do lado, o que está buzinando, o que está à frente atrapalhando. Eu fiquei tão assustado com aquilo, que eu estava com esse evangelho na minha cabeça, e eu pensava, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, e eu pensava, a casa é o lugar dos vínculos mais fortes, onde se transmite valores. Um pai e uma mãe que tem a graça de ter um carro, e que não pode parar um pouquinho afastado e ficar vigiando, longe, levar o menino lá e voltar. Olha, gente, essa situação não vai mudar do Brasil e do Temer e da turma que não está presa ainda e que precisava ir para a cadeia, se nós não mudarmos essas regras cotidianas. Não vai não. Porque essa é uma corrupção introjetada, assimilada no cotidiano da vida. Pega a segunda leitura. Eu não vou nem falar mais sobre isso, senão eu choro e vai ficar feio aqui. Porque eu fiquei muito assustado. É muito desolador entrar numa conversa dessas. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, irmãos. Na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Ele é o primeiro a ser ressuscitado. Até Cristo ninguém tinha ressuscitado. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, o primeiro. Depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Nós vamos ressuscitar com Ele por ocasião da sua vinda. Versículo 24. Todo mundo comigo, leia. A seguir será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Irmã, Cristo vai entregar a realeza a Deus Pai depois de ter destruído todo o principado, todo o poder e força. Porque tudo que é força, tudo que é poder, tudo que é principado, ainda que seja eu dentro de um carro, enfiando o carro do jeito que eu quero e parando o carro onde eu quero, é principado, é poder e força. Eu me imponho. Cristo é Senhor e Ele vai entregar a realeza a Deus Pai, mas é preciso deixar que o Senhor destrua todo o principado, poder e força que há em mim. Como essa palavra deve derrubar os principados naquilo que cada um de nós aqui se considera poder e força, permitir que Cristo destrua. Versículo 25. Pois é preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olhe aqui para a cruz. Estenda sua mão aqui para a cruz. Diga comigo: Senhor, na cruz o Senhor destruiu o poder do pecado. O poder do pecado. O Senhor destrói todo o poder e força. Todo principado. Senhor Jesus. Aos pés da sua cruz. Eu quero colocar tudo que em mim
é inimigo do Senhor. é inimigo do Senhor. O Senhor conhece O Senhor conhece todo o principado, todo o principado, poder e força poder e força das coisas erradas em mim, das coisas erradas em do mim, pecado em mim. do pecado em mim. Eu quero Eu quero que o Senhor destrua que o Senhor destrua tudo. tudo. Põe a mão no seu coração e fale com o Senhor para que Ele destrua aquilo que em você é inimigo de Deus. É preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Põe aos pés de Jesus os inimigos dele, que em mim e em você nos dominam. E que não são poucos. Todas as realidades que em nós entram em conflito. A gente quer a melhor escola, melhor futuro para o filho, mas leva para a escola desobedecendo a regra de trânsito, o respeito com os outros. É preciso que Ele reine até que os inimigos estejam debaixo de seus pés. Ele não vai reinar enquanto os inimigos não estiverem debaixo dos pés dele. E esse inimigo não é o meu vizinho, o seu vizinho, um parente que você não gosta. Esse inimigo são os pecados e fraquezas que em mim é principado, é poder e força. Amém. Pegue o texto da segunda leitura, último versículo 28. E quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Olhe que mistério que Cristo vai se apresentando e se impondo sobre o pecado, poder e força, até colocar tudo diante de Deus, e diante de Deus Ele entrega, submete tudo ao Pai, e até Cristo desaparece, para que Deus o Pai seja tudo em todos. Essa é a humildade de Cristo, é o esvaziamento de Cristo. Ele vai realizando uma obra de resgate de todas as situações. Quando Ele estiver reinando sobre tudo, aí Ele diz ao Pai: Pai, toma aqui, porque é o Senhor de tudo. E Ele desaparece, dissolve no coração amoroso e generoso do seu Pai e do nosso Pai, o divino Pai eterno. Irmã, irmão, proclame hoje nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Proclame hoje Jesus, Senhor da sua mente, do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras, das suas atitudes. Procure Cristo, proclame Jesus Senhor sobre tudo aquilo que em você torna você inimiga e inimigo de Deus. Proclame Jesus Senhor na comida que você come, no que você bebe, na água que você tem correndo nas torneiras da sua casa. Proclame Cristo Senhor na sua casa, transformando a sua casa em lugar de vínculos fortes, sólidos. Incline a sua cabeça. Vá proclamando Cristo Senhor na fartura da comida, da água, da sua casa, das suas roupas. Proclame Cristo Senhor na sua saúde, na sua liberdade. Proclame Cristo Senhor e peça para Ele reinar sobre tudo, e não permitir que você use a liberdade de forma que prejudique você ou alguém. Que você use a sua saúde estragando você ou estragando alguém, machucando, ferindo. Proclame Cristo Senhor. Incline a sua cabeça. Põe tudo debaixo dos pés dele. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar.
toma tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência, tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Jesus, assim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. estenda as mãos para a cruz. Reze comigo, Senhor. Senhor, Hoje hoje eu proclamo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Rei do Universo, Eu quero colocar eu quero colocar todos os inimigos todos os inimigos debaixo dos seus pés. debaixo dos seus pés. Os meus maiores inimigos, Os meus maiores os inimigos de Deus em minha vida, inimigos de Deus em minha vida, são as minhas fraquezas e os meus pecados. meus pecados, Tudo que eu tenho feito tudo que eu tenho feito e usado de forma fraca, e usado de forma errada, e errada, as graças, as graças, os talentos, talentos, os dons, os dons, todo bem Todo bem, que recebi de Deus. recebi de Deus. Os inimigos de Deus Os inimigos de Deus são os que estragam, são os que estragam, os pecados que estragam os pecados que estragam a minha vida em Deus, a minha vida em Deus, estragam a minha liberdade, estragam a minha saúde, a minha saúde, o meu corpo, o meu corpo, a minha casa, a minha casa, a comida, a comida, a bebida, a bebida, a fraternidade da família. a verdade, Tudo que estraga tudo que estraga a convivência a humana convivência que Deus sonhou que Deus sonhou que fosse e que fosse a coisa mais digna a coisa mais digna minha com o meu próximo. minha com o meu Senhor, Senhor, reine Rei, sobre todas as coisas todas as coisas que não me deixam que não me deixam ser amigo de Deus ser amigo de Deus e amigo do meu próximo e amigo do e da minha casa. da minha casa. Senhor, Senhor, reine Rei, sobre todas as coisas sobre todas as coisas que eu não tenho sido que eu tenho sido correto correto na forma de acolher. na forma de acolher. Toma, Senhor, Toma, Senhor, reina, Senhor, reina, Senhor, sobre mim, sobre mim, que eu use melhor que eu use melhor tudo que de Deus recebi, tudo que de Deus recebi, a minha vida, a minha vida, a comida, a comida, a bebida, a bebida, o meu corpo, o meu corpo, a roupa, a roupa, a casa, a casa, a minha saúde, a minha saúde, a minha liberdade. a minha liberdade. Senhor, Senhor, santifica santifica essas coisas essas coisas em minha vida em minha vida e que elas sirvam que elas sirvam para eu me aperfeiçoar para me
me aperfeiçoar e ser uma pessoa bendita, e ser uma pessoa justa, justa diante de Deus diante de Deus e diante do meu próximo. e diante do meu próximo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e faça um firme propósito, agradecendo a Deus a comida que você tem, a água abundante, a casa, as roupas, a saúde, a liberdade, até os remédios. Agradeça tudo que você recebe de Deus. Faça um firme propósito em viver de uma maneira melhor com seu próximo, sobretudo com quem precisa de você. Agradeça, porque você vai ser uma ovelha do rebanho do Senhor, justa, correta no uso dessas coisas. Agradeça e louve o Senhor, que te deu tanta coisa boa, e você vai dar também para quem precisa de você a ajuda que você pode. Que Deus capacita você, qualifica você para ajudar quem precisa de você. Agradeça. Amém. Amém.